O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, ordenou ontem a operação de busca e apreensão nos endereços do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A Polícia Federal cumpriu os mandados no escritório do parlamentar, em seu apartamento oficial em Brasília e em sua residência lá no Espírito Santo. As contas de mídia social do senador foram removidas devido à publicação de um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, sobre o evento ocorrido no dia 8 de janeiro deste ano. De acordo com informações, o legislador está sendo investigado por 5 crimes: divulgação de documentos confidencial, conforme o artigo 153 do Código Penal, associação criminosa, conforme o artigo 288, o atentado à soberania nacional, conforme o artigo 359, tentativa de deposição violenta ou ameaça grave ao governo legítimo, conforme o artigo 359-M, e organização criminosa, conforme o artigo 2 do parágrafo 1 da Lei 12.850. A investigação foi iniciada por Moraes após o senador afirmar em transmissão ao vivo e em entrevistas que teria sido pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar um golpe de Estado. De acordo com as informações, Moraes rejeitou o pedido da Polícia Federal para afastar o senador de seu cargo. Como membro da CPMI do 8 de janeiro, Duval estaria supostamente tentando obstruir o processo da investigação policial, de acordo com as informações que foram acessadas pela imprensa até o presente momento. 10h09, 10h09. Olha, essa situação desse senador, ela é um tanto quanto complicada. Se a gente vai observar friamente, isso já há bastante tempo, né? Ele se mostra ser um cidadão completamente descolado da realidade, né? E até por alguns que avaliam a sua condição, beira aí a demência desse camarada, né? Porque vocês se recordam que quando ele veio a público lá um tempos atrás, falando que tinha participado de uma reunião, que estava sendo tramado golpe e tentar gravar o Alexandre de Moraes, fez toda aquela tramóia lá, daqui a pouco no dia seguinte voltou atrás, disse que não era aquilo, disse que inclusive ia renunciar ao seu cargo como senador da República, e a partir daquele momento, a partir disso que iniciou essa investigação do Alexandre de Moraes, ele passou a diariamente promover falas e lives, sempre dando aquela deixa que teria algo que poderia provar que existe um complô, que existe uma organização por trás de todas as ações que estão acontecendo no país e que acabaram culminando com aquelas invasões e depredações lá no dia 8 de janeiro. Inclusive dizendo que teria provas da omissão por parte de integrantes do governo, que gradativamente ia divulgar essas provas. E aí, no caso, ontem desta operação, e o que embasou verdadeiramente essa operação, e aí precisa isso ficar bem claro, né? Os artigos, por isso que eu trouxe os artigos aí do qual ele é acusado, os crimes do qual ele é acusado. A principal, o principal artigo, que aí depois desse artigo se desdobram os demais, né? É a questão da divulgação de um documento que pertencia a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que estava sendo designada pela Justiça como segredo de justiça, ou seja, não poderia ser divulgado. Então ele faz essa divulgação indevida e isso é crime perante o Código Penal. Então a partir daí se desencadeou os outros códigos do qual ele foi está sendo citado. Quando se fala da organização criminosa, aí a investigação é que vai comprovar isso, não, ele é acusado ali pelo crime, e depois a investigação vai corrobora com isso ou acaba tirando. Se ele fez isso combinado com outras pessoas, se ele fez isso para ajudar outras pessoas, aí entra nessa questão da organização criminosa ou associação criminosa, como o artigo está falando essa questão. Se dentro desse processo a sua intenção ou a forma como ele estava fazendo a divulgação desse documento seria exatamente para tirar, no caso, o presidente da República do poder, e aí por isso que entra aquela questão de deposição violenta ou ameaça grave ao governo legítimo, que é o governo que foi eleito nas urnas. Então todos esses outros artigos vão sendo baseados em cima da premissa principal, que é a divulgação desse documento que lá está. E isso é crime. E um senador da República deveria saber. Aliás, ele sabe disso, até porque ele fez parte, inclusive, de forças de segurança e da justiça, ele conhece muito bem. E tanto é verdade que algumas das suas lives ele falava, olha, eu tenho documento, eu tenho relatório, eu não posso divulgar, porque isso está em segredo de justiça. Então, ou seja, todo momento ele sabia de que ele não poderia divulgar aquele documento, independente do conteúdo dele. Divulgar aquele documento enquanto está em segredo de justiça seria inserido em crime, do qual ele acabou cometendo posteriormente quando ele divulgou. Ele divulgou trechos, ele não divulgou na íntegra, ele pinçou alguns trechos desse documento, acabou divulgando, mas aí, claro, ao divulgar esses documentos que estavam sob segredo de justiça, ele recai no crime, e aí, consequentemente, o Alexandre de Moraes aproveitou dessa situação
situação, já não tem muitos amores por ele, já decretou essa questão de fazer essa busca e apreensão lá.